Isso. Então, todo mundo está me ouvindo bem, me vendo bem? Alguém responde, por favor, para mim? Sim. Tá jóia. Então, a gente vai começar. O meu propósito hoje aqui é a gente ter um olhar cauteloso, amoroso sobre esse tema, né, depressão, e olhar para os caminhos de cura dessa questão, tá? Se você passa pela depressão, ou se você tem alguém que passa, procura anotar todas as sugestões que vão ser dadas aqui, para depois você escolher uma, duas ou três, pelo menos, para repetir e para aplicar na sua vida. Porque eu posso te garantir que se você seguir algumas, não precisa nem ser todas, algumas orientações que vão ser faladas aqui hoje, você vai melhorar. Ou a pessoa que você cuida vai melhorar. Vai curar, Leda? Depende, né? Para falar em cura, sem conhecer a pessoa, sem saber a ordem, de onde que veio essa depressão, fica mais difícil. Mas muitas pessoas vão se curar? Vão. Muitas vão melhorar? Todas, tá? É uma questão só de realmente escolher o que toca seu coração, porque eu vou falar coisas aqui que você vai falar, nossa, isso é possível para mim. E aí você vai aplicar na sua vida, ou na vida da pessoa, e isso vai melhorar, tá bem? Então, como eu falei, o que eu vou dizer aqui não precisa de crença, você não precisa acreditar no que eu vou falar, você pode pesquisar, mas não precisa acreditar. Agora, precisa praticar, tá bom? Quando a gente está gravando, depois eu vou encerrar a gravação, e as dúvidas a gente fala sem a gravação, aí a gente fica mais à vontade para conversar, tá? Então, vocês, não todas, eu imagino, mas uma maioria de vocês viram que eu coloquei no Instagram uma chamada essa semana passada sobre a palestra, sobre o encontro de hoje. Eu coloquei assim, depressão é uma equação. Depressão é igual a R mais R. Depressão é igual a raiva reprimida, né? Eu queria contextualizar um pouco essa equação que eu ouvi há mais de 20 anos atrás. Eu estava assistindo um programa, eu nem trabalhava fora, eu tinha minha filha pequena ainda, a minha mais velha, e eu estava ouvindo um programa de televisão, da tarde, né, de canal aberto, e estava sendo entrevistado um psiquiatra, e o tema era esse. E aí ele explicando para a apresentadora, ele falou assim, a depressão é uma equação. Ele pegou o lápis, a caneta piloto, colocou D é igual a R mais R. Ela ficou assim, né, eu também. Aí ele falou, depressão é raiva reprimida. Então, quando eu ouvi aquilo, fez muito sentido para mim, porque eu estava passando por um processo de muita tristeza, porque eu tinha perdido um bebê na época, né? E aí, quando ele falou que depressão era raiva deprimida, aquilo ressoou tão forte em mim, fez tanto sentido, eu falei, claro que eu tô com muita raiva de ter perdido meu bebê, é evidente, mas se eu não tivesse ouvido ele falar, eu não teria me dado conta, porque a gente mistura, a gente embota, na verdade, a raiva, porque a gente aprende que sentir raiva é feio, que sentir raiva é coisa de gente que não tem valor, que não tem caráter, que não tem bondade, e não é nada disso. A raiva é um sentimento humano, como é a alegria, como é o amor, como é a inveja, como é todos os outros sentimentos. Não tem diferenciação. A raiva, ela é um sentimento humano, ponto. Agora, o que eu faço com ela, aí é que é a questão. Então, o que eu percebo? A depressão, quando a gente fala, pensa em alguém deprimido, você pensa em alguém triste, né? Você não pensa em alguém raivoso. E o que acontece quando a gente vive, a gente tem raiva, gente, todos os dias a gente vive a situação de raiva. Só que às vezes são micro raivas, o cara te fechou no trânsito, né? Às vezes são macro raivas, você perdeu um emprego, perdeu um ente querido. Então, mas ela está presente o tempo todo, e está presente há muito tempo na nossa vida. Até porque o medo é um dos sentimentos mais primitivos do ser humano. E quando a gente tem uma situação de medo, a gente sente raiva. A gente sente raiva de sentir medo. Então, a raiva está o tempo todo fazendo parte, e ela é uma energia muito forte. E por isso a gente precisa aprender a canalizar essa energia a nosso favor.
Porque uma raiva embotada é como água parada, ela apodrece e te envenena, tá? Então, a grande questão que eu acho, nessa equação que ele fala, né, que depressão é raiva reprimida, ele coloca a questão da emoção, né, ele é psiquiatra. Mas ela é fisiológica também? Claro, a raiva mexe no meu sistema endócrino, mexe nas minhas glândulas adrenais, mexe no meu nível de cortisol, mexe tudo. Ela é bioquímica? Claro, ela mexe no meu cérebro, sem dúvida. Então, percebe que as questões de saúde, as questões emocionais, elas nunca vêm, elas são sistêmicas, porque a gente é um ser inteiro, né? Eu não sou um corpo, mas eu tenho um corpo. Eu não sou emoção, mas eu tenho emoção. Eu não sou uma mente, mas eu tenho uma mente. Eu sou espírito, mas eu tenho tudo isso, e tudo isso está junto. A gente separa didaticamente, apesar que o Ocidente separa literalmente. Isso é um grande erro que a gente comete, infelizmente, né? Então, como ela é sistêmica, como a depressão é uma questão sistêmica, que pega a parte biológica, a parte emocional, a parte mental, a gente precisa ter um olhar de cura também sistêmico. Porque senão você fica, por exemplo, indo só para terapia e não trabalha, por exemplo, a liberação dessa raiva, uma atividade que faça você transpirar, por exemplo. Então, precisa saber, aí é onde eu falei a questão de quando a gente fala em cura, de conhecer a pessoa, porque dependendo do nível de pessoa, de raiva da pessoa e de personalidade da pessoa, a caminhada vai ser melhor, ou o óleo essencial vai ser melhor, vai ter que usar mais óleo, menos caminhada, ou mais caminhada, mais óleo, ou mais sono. Isso é variável de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, aí quando você procura um psiquiatra, ele te medica. Aí eu te pergunto, o medicamento, ele vai cuidar sistemicamente? Não vai, gente. Por quê? Porque medicamento é ruim? Não. Porque o medicamento, ele tem as suas limitações, e ele é sintético, ele é morto. Ele não pensa, ele não age em sinergia com o seu corpo. Quando você toma um medicamento para depressão, ele faz o trabalho sozinho, não tem uma sinergia, não tem uma conversa de você, do seu corpo com o medicamento. Você toma, ou eu estou falando de medicamento para depressão, mas um anti-inflamatório que seja, um analgésico que seja, não tem uma sinergia, não tem uma conversação entre o corpo e o medicamento. Diferente das outras práticas que eu vou falar aqui hoje, que tem uma total sinergia e essa sinergia te leva para uma autonomia, que é a grande sacada para a gente sair de vez da depressão. Um ser que é autônomo, ele até pode fazer contato com a depressão, mas ela não fica nele. Então, você usar o medicamento para depressão, eu diria assim, um medicamento alopático, em que casos que seria indicado? Uma pessoa que está com depressão com tentativa de suicídio. Uma coisa bem assim, em prol da vida mesmo. Mas, em 90% dos casos, o melhor caminho são os caminhos naturais que eu vou estar falando aqui hoje, tá bom? A raiva, quando é reprimida, a raiva, gente, tem uma relação com o fígado. Os sentimentos têm relação com os órgãos. A raiva tem relação com o fígado. Às vezes, a pessoa tem questões com o fígado e é uma pessoa que sente muita raiva e tem muita raiva guardada. E ela trata do fígado e não melhora. Porque ela não está olhando para... É que eu falei, é sistêmico. Ela tem que olhar... Ela tem que olhar sistemicamente para esse fígado, e não só para esse órgão, não só... a vantagem que eu vou falar daqui a pouco do óleo essencial é que o óleo, por exemplo, que trata o fígado, trata a raiva junto. Mas um medicamento alopático que trata o fígado não trata a raiva, trata só a questão do fígado. Então, aí a pessoa vai, volta, melhora, volta. Por quê? Porque está olhando só parcialmente a questão que ela está na saúde. Raiva reprimida, tudo que é reprimido, tudo que é... Quando você fala em repressão, em reprimido, você pensa o quê? Está segurando, está preso. Tudo que está preso, gente, lembra de uma coisa, o preso está relacionado ao apego. Falou em apego, intestino. Intestino. Quando você está preocupada com uma coisa,
uma prova, tem gente que solta o intestino, tem gente que prende o intestino. É o intestino que pega, porque o intestino tem relação com o apego, com as preocupações. Então, a repressão afeta o intestino. Aí, às vezes, a pessoa tem questões com o intestino e fica lá tratando só o intestino isolado e não resolve, porque tem uma série de preocupações que estão ali inflamando aquele intestino. Então, o intestino, ele tem o eixo cérebro-intestino. Então, o intestino doente, ele adoece o cérebro. O cérebro tem uma relação com a mente. Um minutinho. A mente tem relação com os pensamentos têm relação com os sentimentos. Uma coisa leva para a outra. Então, o intestino que conecta com o cérebro que conecta com a mente que conecta com os pensamentos com os sentimentos, o sentimento com as emoções, porque a diferença de sentimento e emoção qual é? Sentimento é dentro. Tô com raiva, eu tô nervosa. Vai, falei que estava nervosa no começo, né? Eu tô nervosa. Se eu ficasse quieta, se eu disfarçasse bem, ninguém ia perceber. Agora, se eu começasse a gaguejar, chorar, você ia falar, nossa, ela tá nervosa. Aí é emoção. Quando eu ponho para fora, quando eu expresso, é emoção. Então, tudo isso tem que ser olhado quando você pensa em depressão. Você tem que ter esse olhar sistêmico para você e para quem você cuida. Porque aí você limpa todos os cantos da casa. E aí você consegue se sustentar e se manter bem, tá bem? Vou ver uma aguinha aqui, que tá calor aqui. E aí eu queria falar uma coisa interessante. Quando a gente está deprimido e está triste, a gente não tem vergonha de estar triste. Porque a tristeza ela é aceitável. A tristeza é vista com piedade. Nossa, a Leda está triste, ela tá magoada, ela está deprimida. Então, eu me expresso e, às vezes, fica até mais fácil de eu pedir ajuda. Mas se eu sinto raiva, eu nem me permito sentir, eu emboto. Porque a raiva não é aceita. Só que a raiva precisa ser tratada junto com a tristeza, porque tristeza é o nome disfarçado de raiva. A tristeza, ela é a raiva, só que ela está com outro nome, com outra vestimenta, porque ela é aceita. Eu posso, pelas pessoas, pela religião, eu posso ser triste, eu posso estar triste, mas eu não posso sentir raiva, eu não posso ser raivosa. Aí o que acontece? Vocês conhecem pessoas que estão sempre de mau humor? Sempre de mau humor. Acorda de mau humor, está sempre reclamando. Essa pessoa tem muita raiva embotada. E ela vai negando tanto essa raiva, vai negando tanto, que chega uma hora, ela vai virando a raiva, ela vai se tornando a raiva. Então, qual é a grande questão da raiva embotada? Ou você fica uma pessoa insuportável, com mau humor o tempo todo, até porque, lembra, a raiva, ela tem um aspecto endócrino, né? Ela mexe no seu cortisol, ela mexe nos seus hormônios. E o hormônio, gente, tem relação direta com comportamentos. Direta. Então, a raiva embotada, ou ela vai mexendo no meu comportamento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável de convivência, uma pessoa irritada, intolerante, sem paciência, reclamona, ou eu emboto, fico de boazinha até a bomba explodir. Aí um dia eu explodo, e aí tem gente que, às vezes a gente não vê casos, pessoas que matam pessoas, que tocam fogo numa casa. Nossa, mas era uma pessoa tão calma, tão quietinha. Gente, nunca esperava uma reação dessa. Pois é, essa é a grande questão. Esse é o grande risco de você ficar embotando a raiva. Ou você se torna ela e vira, a raiva fica fazendo parte do seu comportamento cotidiano, e você vê tudo é ruim. Nada tem o lado bom, não tem cor a sua vida. Se está ventando é porque está ventando, se está chovendo é porque está chovendo, se está calor é porque está calor, nunca nada está bom. Ou você segura muito e quando explode, você explode de uma forma danosa, agredindo alguém ou se agredindo. Então,
A raiva, gente, ela é, ela é um sentimento humano, ela é parte da gente, e ela tem que ser olhada, porque, ao contrário do que eu estou falando até agora, de quando você embota, ou você se envenena, ficando amarga, ou você explode com tudo, vocês estão me ouvindo bem? Estou falando que está baixo o som. Acho que é o seu som que tem que aumentar, viu? Acho que foi ali que perguntou. Então, se você faz o bom uso da raiva, ao contrário, você vai. Porque a raiva é uma energia muito forte, muito potente. Do mesmo jeito que ela pode te adoecer, te envenenar, ela pode te potencializar. Então, o dia que você estiver com raiva, primeiro reconhece. Isso é importantíssimo, gente. Para você, estou com raiva. É importante você olhar e falar para você, não precisa falar para ninguém. Fala para você. Estou com raiva. Se puder, na hora da raiva, faça algo que você transpire. Pode ser até uma faxina. Pode ser lavar, passar uma roupa, fazer faxina, correr, dançar, pular, qualquer coisa que te aqueça, que transmute, que transpire, tá? Isso é uma das dicas que eu vou dar outras depois. Agora, então, aí quando você faz isso, você transmutou a raiva. Você usou ela a seu favor, porque você usou ela com energia, que ela tem uma energia muito potente. E não ficou em você. Então, se você quiser fazer um teste, um dia que você passar uma raiva muito grande, e se você não transmutar essa raiva, se você for no banheiro no outro dia, olha a cor das suas fezes. Vão estar pretas. A raiva altera a cor das fezes, para vocês terem uma dimensão do que ela faz com os órgãos internos. Porque o intestino e o fígado são órgãos excretores, né? Então, eles acusam tudo. A urina fica com um cheiro mais forte, mas as fezes é muito evidente. É muito incrível a diferença da cor das fezes. Por isso que é importante a gente olhar todos os dias para as fezes e para a urina quando a gente vai ao banheiro. Isso é fundamental, tá? Outra coisa, Leda, eu não posso correr na hora da raiva, eu não posso. Pega uma almofada, dá um grito, mas grita até você não ter mais força. Se perder, sabe, perder a respiração. Você grita, mas grita, 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 grita mesmo. Mas não pensa em ninguém. E nem pensa na, na situação. Presta atenção na sensação que você vai sentir. Que maravilha de sensação. Então, deixa para lá. Se foi o fulano que te irritou, ou se foi a situação X que te incomodou, não importa, não perca seu tempo. Porque se você ficar gritando, aquele filho da mãe, aquele isso, aquele aquilo, você não transmuta. Porque você está aqui, ó, na mente. É para você ir para o corpo. Você grita e vai experimentando o grito no corpo, gente. É uma coisa incrível. Uma coisa incrível. E aí, põe uma almofada, porque vão achar que você está doida lá na vizinha, né? E grita com vontade mesmo. Outra coisa que isso que eu estou falando é do Alexander Lowen, né? Ele é criador da bioenergética, um terapeuta muito famoso. E o que eu vou falar agora? Ele ensina a técnica do espernear. Vocês lembram quando todo mundo aqui já foi criança ou teve filho? Uma criança quando esperneia? Eu quero isso, quero aquilo. E a criança deita e bate os pés, bate as mãos. Ele ensina a fazer isso num colchão. Quando você estiver com raiva, você vai para um colchão de casal e esperneia que nem criança. Esperneia, esperneia, esperneia e fala, não, 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 não. Mas esperneia até você não ter mais força. Você vai ver o que acontece com você. É um relaxamento maravilhoso, a limpeza que você vai poder oferecer para o seu corpo. Então, eu falei algumas técnicas até agora, né? Eu falei de transpiração, para uma atividade física, ou um trabalho doméstico, eu falei do grito, eu falei do espernear, o choro, gente, é outro ponto maravilhoso, mas é a mesma coisa do grito. Eu não posso ficar chorando pensando na pessoa ou pensando na situação. Não adianta nada. Só vai nutrir mais raiva. Você tem que chorar. Quem foi criança aqui que não chorou assim? Que mexia a barriga? Todo mundo já chorou. Depois dorme, que é uma beleza, né? Quando chora muito. Quando você for chorar, chora com a barriga, chora com o corpo e observa a sensação do choro no corpo,
Porque tudo isso gera sensação, gente. E quando você olha para a sensação, você está olhando para você e está deixando de lado o que está fora, porque não importa o que está fora. O que a pessoa te fez, a situação que aconteceu, não, você não tem como controlar. Agora, o que você vai fazer com esse sentimento que ficou em você, esse você pode. Esse você pode mudar. Então, não perde o seu tempo. Sabe, remoendo aquele pensamento, ah, nossa, eu nunca vou esquecer porque ele me fez isso, fez aquilo. Não, chama a sua atenção, chama você pelo nome, fulana, para com esse pensamento, vamos para a prática. Eu faço muito isso comigo, eu me chamo a minha atenção, eu dou bronca em mim. É muito importante você se chamar nesses momentos para você tirar o pensamento nocivo, porque esse pensamento, ele envenena as suas células. Isso está comprovado, inclusive, que é uma das maiores causas de envelhecimento, são os pensamentos. Mais do que a comida, mais do que o sedentarismo, mais do que a noite de sono mal dormida, tá? O pensamento, tudo começa no pensamento, né? Que mais? Eu queria falar para vocês. Então é isso. Eu estava falando da raiva até agora, então tem a tristeza que ela é a raiva disfarçada. Você cuidando da raiva, essa tristeza vai embora, tá? E procurar conversar, ou seja com um profissional, ou seja com um amigo, porque a depressão, tem níveis de depressão, né? Tem a leve, tem a moderada, tem a severa, e a severa é aquela coisa que alguém até busca te ajudar, mas a leve é muito perigosa. Eu gosto de comparar, às vezes, a depressão leve com o alcoolismo. Quando a gente pensa no alcoólatra, a gente pensa na pessoa que cambaleia, embriagado, ou que cai na sarjeta. Esse é o alcoólatra? É, também. Mas o alcoolismo, ele não é definido pela dose, pela quantidade de bebida que você ingere, pelos tomos que você leva. O alcoolismo, presta atenção nisso, o alcoolismo, ele é identificado, eu falo isso porque eu trabalhei com dependência química durante muitos anos, quando eu era assistente social. O alcoolismo, ele é identificado pelos danos que o álcool causa à pessoa, à vida da pessoa. Então, se a pessoa que trabalha bonitinho todo dia, não falta no trabalho, mas o álcool está afetando os relacionamentos dele, ele continua usando, ele é um forte candidato a estar desenvolvendo alcoolismo, sim, tá? Então, a depressão é aquela pessoa que fica na cama o dia inteiro? Também. Mas, por exemplo, quando eu perdi meu bebê, eu tinha uma criança de 4 anos, de 3 anos. Eu acordava, levava para a escolinha, fazia a comidinha dela. Então, eu descobri que eu estava deprimida por acaso, porque eu tinha a impressão que depressão era essa coisa de ficar deitada na cama. Eu não chorava mais, mas eu não fazia nada o dia inteiro. Eu levava para a escolinha, eu voltava para casa e ficava quietinha em casa sozinha. Coisa que eu não sou assim. Só que eu não estava me percebendo, né? Eu sempre fui muito ativa. Mas como eu não chorava, depressão é choro, é tristeza, não querer sair da cama, não querer tomar banho, também. Mas tem quadros mais leves, e quanto mais leves, mais fácil você ter autonomia para resolver. Em alguns casos, vai ter que ter ajuda profissional, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta relacionada a isso? Que eu vou entrar para a parte dos caminhos de cura, né? Os caminhos que a gente tem para poder trabalhar e tratar essa questão. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu já entro. Eu vou fechar aqui, pera um pouquinho. Vou parar a gravação. Aí eu coloco de novo depois.